95% dos motoristas erram isso. Você olha para o retrovisor todos os dias, mas pode estar usando ele completamente errado. Isso pode fazer você não ver um carro ao seu lado. Fica até o final, porque o ajuste correto elimina o ponto cego, e quase ninguém sabe disso. Você olha para o retrovisor todos os dias. Mas e se eu te dissesse que você pode estar usando ele completamente errado? E pior, isso pode estar colocando você em risco sem você perceber. A maioria dos motoristas acreditam que sabem dirigir bem. Acreditam que dominam o carro, que prestam atenção no trânsito, que estão no controle. Mas existe um detalhe pequeno, quase invisível, que muda completamente a segurança ao dirigir. E esse detalhe está exatamente na forma como você ajusta seus retrovisores. Pode parecer simples demais, mas é exatamente por isso que quase ninguém percebe o erro. A maioria das pessoas regula o retrovisor do jeito que aprendeu, ou simplesmente copia o que sempre viu. E aqui está o problema: o jeito tradicional está errado. E esse erro cria algo extremamente perigoso: o ponto cego. O ponto cego é aquela área ao lado do carro que simplesmente desaparece da sua visão. Um carro pode estar ali, uma moto pode estar ali, e você não vê, e o mais assustador é que você acha que viu. Você olha rapidamente para o retrovisor, não identifica nada, e toma a decisão de mudar de faixa. E é nesse exato momento que acontecem muitos acidentes. Porque a informação que você usou para decidir estava incompleta. Agora pensa comigo. Você está dirigindo na estrada. Olha para o retrovisor lateral. Não vê ninguém, sinaliza, começa a mudar de faixa e, de repente, uma moto surge do nada. Mas ela não surgiu do nada. Ela sempre esteve ali, no seu ponto cego, e esse ponto cego não é inevitável. Ele é causado pela forma errada de ajustar o retrovisor. A forma tradicional de ajuste faz com que o retrovisor lateral mostre parte do seu próprio carro. Muita gente regula o espelho de forma que consiga ver a lateral do veículo, e isso parece lógico. Mas não é, porque quando você vê o seu próprio carro no retrovisor, você está desperdiçando campo de visão. Você está usando uma área preciosa do espelho para ver algo que você já sabe que está ali. O seu carro, enquanto isso, o que realmente importa pode estar fora do seu campo de visão. E é exatamente aí que nasce o problema. Agora, existe uma forma correta de ajustar os retrovisores. Uma forma que praticamente elimina o ponto cego. Mas quase ninguém usa. E quando você aprende, sua percepção muda completamente. O ajuste correto é simples, mas contraintuitivo. O retrovisor interno continua normal, mas os laterais precisam ser ajustados para fora, muito mais do que você imagina, ao ponto de você quase não ver o seu carro neles. Isso faz com que o campo de visão dos retrovisores laterais se expanda, e o que antes era ponto cego passa a ser visível. O carro que estava sumindo agora aparece suavemente no espelho lateral assim que sai do retrovisor central. É como se os espelhos se conectassem, criando uma visão contínua ao redor do carro. Isso muda tudo, porque você deixa de ter zonas invisíveis. Agora, você pode estar pensando, mas isso não é perigoso, e a resposta é não. Pelo contrário, é muito mais seguro. Porque você não depende mais apenas de virar a cabeça. Você passa a ter mais informação antes de tomar uma decisão. E isso reduz drasticamente o risco. Agora, existe outro problema que agrava ainda mais essa situação: a falsa sensação de segurança. Porque quando você usa o retrovisor errado, você acredita que está vendo tudo. E essa confiança excessiva é perigosa. Porque você toma decisões rápidas, baseadas em informações incompletas. E dirigir não é apenas reagir, é antecipar, e para antecipar, você precisa enxergar.
Outro ponto importante é que esse erro não afeta apenas mudanças de faixa. Ele impacta várias situações, ultrapassagens, entradas em vias, conversões, trânsito urbano, motociclistas. São os mais afetados porque eles ocupam exatamente as áreas que ficam nos pontos cegos. E quando você não ajusta corretamente os retrovisores, você praticamente apaga a presença deles. E isso explica muitos acidentes. Agora, existe um detalhe que poucos percebem, mesmo com o ajuste correto. Você ainda deve olhar por cima do ombro. Mas a diferença é que isso se torna uma confirmação, e não a única fonte de informação. Ou seja, você reduz a dependência de um único movimento e aumenta a sua segurança. Outro ponto importante é a adaptação. Quando você muda o ajuste dos retrovisores, no início parece estranho. Você sente que está vendo menos, mas isso é apenas impressão. Na verdade, você está vendo mais, só que de forma diferente. E em poucos dias, o cérebro se adapta e depois disso, você não consegue mais voltar ao jeito antigo, porque percebe o quanto ele é limitado. Agora, vamos falar de um erro ainda mais comum. Ajustar o retrovisor apenas uma vez e nunca mais mexer cada. Motorista tem uma altura diferente. Cada posição de banco muda a visão, se outra pessoa dirige o carro. O ajuste precisa ser refeito e ignorar isso. É como dirigir com visão comprometida. Outro ponto crítico envolve retrovisores mal posicionados por pressa. A pessoa entra no carro, liga e sai sem ajustar nada. Isso acontece todos os dias. Agora pensa, você está dirigindo um veículo de mais de 1 tonelada, em um ambiente cheio de variáveis, sem garantir que consegue enxergar corretamente. Isso não faz sentido, mas acontece o tempo todo. E é por isso que esse tema é tão importante. Porque não é sobre dirigir melhor, é sobre evitar acidentes e muitas vezes. Acidentes que poderiam ser evitados com um ajuste simples. Agora me diz uma coisa. Você já percebeu um carro sumindo do seu lado? Já teve aquela sensação de que alguém apareceu do nada? Ou já passou por um susto ao trocar de faixa, se isso já aconteceu com você? Provavelmente não foi azar, foi ponto cego. E ponto cego não é. Destino é ajuste, agora que você sabe disso. Você tem 2 opções: continuar dirigindo do jeito que sempre fez, ou ajustar hoje e dirigir com muito mais segurança, porque no trânsito pequenos detalhes fazem uma diferença enorme. E esse pode ser o detalhe que evita o próximo acidente. Agora faz o seguinte: antes de sair com seu carro hoje, ajusta seus retrovisores do jeito certo, testa, sente a diferença. E depois me conta aqui nos comentários, mudou tudo ou nunca percebi isso? E se você quer aprender mais coisas simples que podem evitar problemas grandes no seu carro, se inscreve agora, porque o próximo vídeo pode mudar completamente a forma como você dirige. Agora você entendeu o problema, não é falta de atenção, é falta de visão. E isso muda completamente sua segurança. Afinal, se inscreve agora porque o próximo vídeo pode evitar um acidente que você nem imagina. Comenta, ajustei hoje